Muito bem. Boa tarde, ouvintes da Rede Cristã, boa tarde, ouvintes da Rádio Casa de Oração. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva, diretamente da Academia do Cérebro para os estúdios da Rede Cristã. E lembrando que já estamos pela fanpage da Rede Cristã e também estamos pelos aplicativos de áudio da Rede Cristã, onde você interage e participa conosco pelo 98720-4989, 98720-4989, e também interage pela fanpage da Rede Cristã. Estamos para todo o Brasil e para todo o mundo, pelo DAIOR da região metropolitana do Recife, em grande parte, somando aí com a 96,3. E à noite o programa é reprisado no horário das 8 às 9 da noite. Boa tarde, doutor Ednásio, ao programa que é seu, o seu divã. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Probleminha aqui na conexão, porque o pessoal... Rapaz, parece que combina de ligar para o doutor exatamente na hora que ele está no programa, na hora que ele está no ar, é uma benção. Vamos lá, doutor. Bom, nesse almoço, onde várias pessoas estão almoçando e vendo e ouvindo o programa, eu quero lembrar aí das nossas frases diárias. Frase diária lá no Instagram. Você pode ligar. Pode ir lá no Instagram e acessar. Tem muita gente que está querendo entrar pelo Instagram Edinásio Silva, mas não entre não, entre pelo Terapia Diária, que exatamente são as frases que lá tem, e é interessante que você possa até compartilhar com alguém, porque são frases que estimulam as pessoas a amanhecer durante o dia. Tem uma frase que eu coloquei dizendo o seguinte: mesmo que não haja estrada, continuarei minha caminhada. Quer dizer, a falta de estrada não vai impedir a minha caminhada. Mesmo que não haja estrada, continuarei a minha caminhada. Então, tem frase interessante, porque às vezes as pessoas buscam uma motivação para caminhar. A palavra motivação está muito em moda, né? Eu estou desmotivado, eu não tenho motivação, eu não vou, não sei por quê, porque estou motivado. Então, essa motivação, e a gente acha que motivação sempre é o outro que vai dar. E é mentira. Ninguém motiva o outro. A motivação está dentro de nós. Então, eu queria trazer isso para vocês, inicialmente, e também que você possa visitar o canal do YouTube, Terapeuta Edinásio Silva. Terapeuta Edinásio Silva. É interessante, porque você vai aprender mais sobre você mesmo e sobre o outro. E é exatamente isso que eu quero falar no dia de hoje. Quem é que precisa de análise? Eu preciso? O pastor Amaro precisa? Manuel, Joaquim precisa? Dácio precisa? Quem precisa de análise? Então, teoricamente, para responder isso, eu diria que todos nós precisamos de análise. E a psicanálise é a análise da psique, é a análise da alma, a análise do eu. Então, é uma coisa interessante, essa análise de. Então, por que eu preciso? O que acontece? Então, todas as pessoas que vivem debaixo da terra, os humanos que vivem debaixo da terra, e até já existe um cronograma, né, pelos cientistas de que a Terra vai se acabar, que o universo vai se acabar, porque a energia que circula em torno da Terra, ela está diminuindo, e esse mundo ele é titulado por essa energia. Então essa energia tem tempo de se acabar, o mundo vai se acabar. Desde pequeno que a gente escuta essa história, né? O mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar. Mas realmente existe essa verdadeira análise onde os cientistas afirmam que o universo vai se acabar, não só a Terra, mas o universo vai se acabar. Da mesma forma que ela chegou, ela também irá embora, né? Em relação a essa energia. Mas isso é uma preocupação para a análise, né?
Tem gente que fica o tempo inteiro pensando que o mundo vai se acabar, que vai morrer. Tem gente que pensa na morte o tempo inteiro, e pensar na morte o tempo inteiro é uma neurose, né? Obsessiva. E aí, essa pessoa precisa de análise. Até eu preciso de análise e faço análise. Então, as inquietações da vida, as dúvidas. Quando eu estou inquieto sobre determinado assunto, e aquilo me incomoda o tempo inteiro, estou precisando de análise. Então, quando eu tenho dúvida, as dúvidas são permanentes na minha mente, eu preciso de análise. Quando eu não tenho a resposta, eu preciso de análise. Quando eu não sei decidir. Quantas pessoas ficam cocheando para lá e para cá, manco, né? Manco. Então, andar manco, teoricamente, é uma pessoa que está sem firmeza. E essa falta de firmeza é necessário buscar uma terapia, buscar uma análise para entender-se, para navegar dentro de si mesmo. Quantas pessoas vivem sonhando? Fulano é um sonhador, não realiza nada, só faz sonhar. Isso a gente já tem ouvido, né? Muita gente fala sobre isso. Então, esse sonho eterno, sem a concretização, é um motivo para análise. Então, o motivo para análise não é só, porque eu estou depressivo, estou com transtorno obsessivo, eu estou com transtorno compulsivo, eu estou com toque, eu estou esquecendo das coisas, eu estou. Não é só o sintoma. O sintoma que você sente, as suas queixas, não é só por isso que você vai buscar o auxílio terapêutico. O auxílio terapêutico vai também dar-se-á também pela sua inconstância, pela falta de realização. Eu ainda não me realizei. Tem um vazio muito grande em mim. Eu conheço pessoas que chegam até mim, que tem tudo, teoricamente tem tudo, de concreto, financeiramente, e há um vazio tremendo. Aí os religiosos falam assim, é falta de Deus. Aí eu tenho pastores lá no divã que dizem que tem Deus e tem um vazio grande também. Eu tenho irmãs que têm teoricamente tudo e também é cristã e tem um vazio ainda. É falta de quê? Então, é necessário buscar esse auxílio terapêutico para que você possa dirimir as dúvidas que você tem em relação a você, em relação ao marido, em relação à família. Quantas pessoas olham para a sua família e não reconhece a família? Quantos pais e quantas mães que os filhos crescem e dizem assim, eu coloquei esse menino no colo, eu carreguei, eu eduquei, e agora, veja como ele está, fica estranhando o filho. E esse estranhamento do filho o perturba. Então, essa perturbação é necessário buscar análise. Então, buscar análise é uma coisa interessante, porque a análise vai ser colocada na mesa. Então, todos os barros que nós produzimos, tudo que nós produzimos durante toda a nossa existência, nós colocamos aquilo na mesa. E você vai fazer análise disso tudo. O analista vai orientar você e você vai dizer, mas meu Deus, como é que eu construí tudo isso? Eu construí tanta porcaria. Eu construí tudo aquilo que não me interessa. Isso estava dentro de mim, me fazendo mal o tempo inteiro. Por isso que eu andava angustiada. Andava fazendo zigue-zague. Eu andava sem norte, sem rumo. Então, esse norte sem rumo foi exatamente provocado por aquele conteúdo. Eu tenho falado aqui que durante a vida inteira nós escutamos muitas bobagens. Escutamos mais bobagens do que coisas sérias. E essas bobagens, às vezes, são tóxicas, né? Tem provocado muito mal-estar no ser humano. E esse ser humano não sabe colocar para fora esse mal-estar. Ele não sabe colocar para fora. Então, quando é que ele faz após ele ter sido atacado verbalmente pelo outro? Atacado verbalmente pela leitura,
atacado pelo vídeo qualquer aí, pelo WhatsApp que recebeu pela manhã. Então, como é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Então, eu imagino que isso que aconteceu com essa pessoa, eu imagino que isso que acontece com essa pessoa não sabe descartar. É muito fácil, hoje, bloquear alguém no WhatsApp. É facílimo. Bloquear no Facebook, bloquear no Instagram. Mas é difícil bloquear aquilo que chega até nós. Uma informação que chega até nós é difícil bloquear. É difícil bloquear fontes duvidosas. É difícil bloquear amizades. É difícil. Porque numa relação digital, você não vai ter nenhuma relação emocional com aquilo. Numa relação pessoal, você vai colocar toda a sua psique, toda a sua energia, toda a sua afeição ou não sobre aquilo, para ter aquela relação. Numa relação fria e material, não tem nenhum problema. Você até consegue atingir o outro pelo toque, pelo dedo, lá na tecla. Mas você não consegue, às vezes, dizer aquilo que você quer, um temer popular, na cara do outro, olhando para o olho do outro. Tem pessoas que falam assim: olha para meus olhos, olha aqui, ó, diz a mim, vem dizer a mim na minha cara. E a outra pessoa não tem coragem. Dizer, eu vou pegar fulana, eu vou pegar ciclano, eu vou descascar. E quando chega na frente do outro, treme e diz as coisas completamente diferentes. Então, exatamente isso que eu quero chamar a atenção de você. Toda essa incerteza, todo esse deforme de caráter, deforme na fala, deforme no andar, essa deformação que atinge o ser humano, esse ser humano é transfigurado, desfigurado, essa desfiguração daquilo que ele carece terapia. Então, análise, vamos falar de análise aqui, carece análise. Então, a própria relação desse homem com Deus, que não é verdadeira, é falseada, é falsa, uma relação não de Deus para ele, mas para dele com Deus, para dele com a comunidade que o serve. Quantas pessoas é uma coisa no templo e uma coisa fora do templo? Quantas pessoas é uma coisa no clube e uma coisa fora do clube? Quantas pessoas é uma coisa no trabalho e uma coisa fora do trabalho? As pessoas, às vezes, têm dois comportamentos. E esses dois comportamentos que vive falseando o tempo inteiro, é necessário terapia, é necessária análise. Então, a análise vai fazer com que esse cidadão conheça exatamente tudo aquilo que está fazendo mal a ele. E ele tem a oportunidade de fazer esse descarte. Ele vai ter essa oportunidade de deletar. Ele vai poder deletar tudo aquilo que faz mal a ele. E aí, quando ele sai de uma análise, ele vai sair completamente diferenciado daquilo que ele entrou. Ao longo do tempo, essas pessoas nem se reconhecem mais. Já é outra pessoa. Vai ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor fiel, um melhor aluno. Ele vai se transformar numa pessoa melhor. Ou não, porque vai depender da opção que ele vai querer. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que não quer mudar. Nós sabemos também que existe uma resistência muito grande para análise. As pessoas buscam qualquer coisa para não ir para análise. O que é qualquer coisa? Eu tive num shopping desse qualquer, onde a gente ia fazer um trabalho junto aos vendedores desse shopping, e a gerente falou assim: olha, aqui tem muito lojista que prefere dar para a mulher uma loja do que fazer terapia. Então ele paga uma loja para a mulher ficar sendo dona da loja do shopping, porque ele fica distante dela. Fica distante dela. E essa distância, ele acha que ela está trabalhando e está fazendo terapia ali, é a terapia dele, gastando muito mais, quando essa mulher poderia ser uma mulher completamente diferente. Eu falei aqui, uma das vezes, que Paul André, que é um dos grandes hipnólogos do mundo, ele é americano, ele atendeu uma pessoa lá em Nova York, uma mulher.
Ele não queria atender essa mulher. Essa mulher ela ficou o tempo inteiro querendo terapia, ele não tinha agenda para atendê-la, mas ela continuou insistindo, e aí houve o dia da grande sessão da análise. E quando essa mulher foi lá e disse os seus ais a ele disse: minha senhora, ao sair daqui, a senhora vai na quitanda e compra um quilo de repolho e coloca nessa bolsa milionária que a senhora tem aí, nessa bolsa chique que a senhora tem aí. A mulher chiou e disse que não iria, e ele falou: olha, se você não fizer isso, eu não a atendo mais. Ela, ameaçada pela imposição do terapeuta, foi lá e comprou um quilo de repolho e colocou na sua bolsa. Só que ela colocou num saco plástico para não molhar. Ela voltaria ao terapeuta semana depois. Semana depois ela voltou com aquilo podre, né? Aquele repolho podre na bolsa dela, já mal cheirando, e ela querendo se livrar daquilo, querendo jogar fora, e o terapeuta disse: não, não, não. Quando terminou a sessão, o terapeuta falou: vai na quitanda e compra mais outro quilo de repolho e fica aí 2 quilos de repolho na sua bolsa. A mulher ficou completamente maluca. Mulher chique, rica, milionária, cheia de etiqueta, e ela foi e comprou. Na quinta sessão, ele já nem falou mais, ele deu sinal: vai e compra o repolho. Ela botou o repolho lá, ela tinha 5 quilos de repolho na bolsa, a bolsa pesada já, e ela nervosa com aquilo, e ela pegou, foi no mar e jogou tudo aquilo no mar, com uma raiva danada. Mas quando ela jogou aquele repolho no mar, com uma raiva muito grande, ela começou a sentir leve. Parece que algo nela tinha evaporado, tinha sumiu. E ela sentiu melhor, ela voltou o terapeuta totalmente curada. E aí a terapia chegou ao seu final, porque aquela mulher, tudo aquilo que estava dentro dela de ruim saiu. Então, cada terapeuta tem sua forma de trabalhar, seu jeito de trabalhar, suas técnicas, e é por isso que eu sou apaixonado pela análise. Então, as pessoas que entram no meu consultório, as pessoas que vão lá, que tratam online comigo ou tratam pessoalmente comigo, são pessoas que realmente mudam de vida. Eu tenho uma pessoa que para mim é um caso específico de um ouvinte, e ele chegou para mim numa situação muito difícil. Eu não vou citar o nome dele, mas ele ouvia vozes. Essa pessoa ouvia vozes. Essa pessoa era completamente desequilibrada. Ela tinha paranoia. Qualquer assunto incomodava ele. Ele não trabalhava direito, ele não era bom pai, não era bom marido, tinha medo de matar os seus filhos, tinha medo de ficar em casa, tornou-se uma pessoa agressiva, indo para a igreja toda semana, mas nada resolvia. Ele vivia na igreja orando e em casa fazendo maldade, se assim podemos falar. E aí ele entrou na terapia, nós usamos algumas técnicas, e eu tive uma terapia com ele ontem à noite, e ele estava completamente mudado. Ele dizia: olha, onde eu vou, eu falo o seu nome, que o senhor foi instrumento de Deus para me curar. Ele não tomou remédio, ele não escuta mais vozes, ele tem um equilíbrio emocional, ele sabe raciocinar. Hoje ele raciocina. Ele pega um assunto e desbulha. Ele debulha, é como um milho, ele vai tirando os grãos ali. E ele sabe que é o grão que presta e o grão que não presta. Antes ele era confuso, antes ele era perturbado, antes ele era agressivo. E hoje ele vai para a igreja e entende exatamente a mensagem. Antigamente a mensagem o perturbava. Antigamente a mensagem incomodava. Hoje a mensagem é um alívio para ele. Então foi necessário desbloquear aquilo que estava entre a relação dele com o mundo. Tem pessoas que vivem a vida inteira embaçada. Embaçado, parece que é uma sujeira que tem na vitrine, que tem no vidro, que tem na janela, que as pessoas não conseguem enxergar o que o mundo é, como o mundo é. As pessoas enxergam um mundo diferente. As pessoas existem pessoas que acham que o outro vai agredi-la a qualquer momento. Está sempre na autodefesa, está sempre no ringue. Tem gente que não desce do ringue a vida inteira. Vai para a igreja, está no ringue. Vai para a escola, está no ringue. Vai namorar, está no ringue. Está sempre no ringue, está sempre com a mão colocada para esbofetear o outro. Está sempre na defesa. Então, é necessário, e remédio não vai resolver isso. A análise vai.
Então, é isso que eu venho vendo a cada dia. Pessoas que são prisioneiras de conceitos, que eu falei ontem aqui, de dogmas. Pessoas que estão em certas comunidades, seja elas religiosas, sociais ou não, mas que estão prisioneiras de comunidade, fazendo tudo que alguém manda e não vive a vida. E aí, eu quero dizer a essas pessoas que para essas pessoas o mundo se acabou mesmo. O mundo está acabado. Não é mais. Tem gente que se aprisiona com a idade, não. Eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos, eu tenho 65, nada me espera, só a morte. O mundo para você não acabou, não. Faça a terapia que você vai ver que o mundo não acabou. Faça análise. O mundo não acabou. Se você está na Terra, o mundo não acabou. Pessoas que desistem, jovens que desistem, jovens que têm 15 anos de idade, 14 anos de idade, e desistem de tudo já no início da juventude. Pessoas que estão no meio da vida e desistem de tudo. E pessoas que estão mais adiante também desistem de tudo. Não desista. A vida não foi feita para desistência. Nós estamos nesse mundo e esse mundo é a forma que nós temos obstáculo para vencer esses obstáculos. Quando Jesus, a ascensão de Jesus, ele foi para os céus e antes de ir, os seus discípulos queriam ir com ele também. E ele disse, não, fica na terra, lutem, trabalhem, me glorifiquem através das suas ações. Então é exatamente isso. Tem pessoas que dizem que não fazem as coisas porque não têm oportunidade, que não têm dinheiro. Pessoas dessas precisam de análise. Porque não é a falta de dinheiro e nem a falta dessas coisas que vai impedir que você chegue ao seu lugar. Então, mesmo que não existam estradas, continue. Mesmo que não tenha a porta aberta, tente. Existe sempre uma saída. Então, essa terapia, essa análise que nós fazemos, é para que você enxergue. Porque o que ocorre é que as pessoas estão cegas, estão surdas, não escutam e nem veem. E essa falta de visão e essa falta de escuta, as pessoas berram, e berram o tempo inteiro. Só que é igual aquele cego de Jericó, que gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que Jesus naquele momento ia passando por ali. Mas se Jesus não estivesse passando por ali, como é que alguém ia ter misericórdia dele? Dando algumas esmolas, alguns centavos. E nós não estamos aqui para viver de esmola. Cada um de nós podemos produzir, e produzir coisas boas. E quando nós não produzimos, quando nós nos lamentamos, quantas pessoas hoje estão se lamentando? Ora, estão se lamentando porque não se conhece, não conhece a sua capacidade, não conhece os seus talentos. E é preciso conhecer esses talentos, amolar esses talentos para dar salto mais alto. Tem gente que pensa muito pequeno para a sua vida. Sabe por que pensa pequeno? Porque se acha pequeno. Quem se acha pequeno vai fazer projetos pequenos. Então, uma grande parte pensa pequeno, age como pequeno e faz coisas bobas. Enquanto outros fazem coisas médias, são medíocres, e fazem coisas médias. A maioria faz mediocridades, porque não conhece o seu talento. Não que essas pessoas sejam medíocres, mas pensam como medíocre, porque tem medo de dar passos mais largos. Enquanto uma comunidade de menor tamanho, uma comunidade menor, essa comunidade menor consegue dar passos altos e controlar o medíocre e o que pensa pequeno. Quer dizer, os que pensam na mediocridade e os que pensam pequeno. Então, é necessário, sinceramente, que haja uma análise coletiva para que as pessoas enxerguem um pouco mais. Então, eu queria hoje, nesse momento, parar por aqui para ver que você entendeu exatamente o que eu trouxe hoje nessa manhã sobre quem precisa de análise. Todos nós. E por que precisamos? Eu expliquei aí, durante esse comentário aí, que você depois vai encontrar no YouTube. Isso. Então, está liberado aí, pastor Amaro, para que a gente possa conversar com os ouvintes. Muito bem, você pode interagir conosco pelo 987-20-4989 aí na tela, para quem está nos assistindo pela fanpage da Rede Cristã. Você que está me ouvindo pelo rádio, pelos aplicativos de áudio da Rede Cristã, o telefone é este, 98720-4989, para sua interação
depois dessa abordagem que foi instrutiva, que foi uma mensagem, que foi uma massagem para a sua psique nesta manhã? Você pode interagir também pelo Facebook, né, pela fanpage, nos comentários, ok? Ou então participar ligando ao vivo, mandando áudio ao vivo para o WhatsApp. Também estamos recebendo SMS, as antigas mensagens de texto. Doutor Inácio, depois de a pergunta, né, que abre o programa, que abre a sua abordagem, quem precisa de terapia, como se processa, a pergunta que chegou aqui no WhatsApp, esse procedimento terapêutico? Muito bem. Nós temos hoje vários profissionais que trabalham com terapia, entre eles psicólogos, psicanalistas e outras categorias. Cada um usa uma técnica diferenciada. Existem médicos e médicos, existem terapeutas e terapeutas, advogados e advogados, existem igrejas e igrejas. Então, é necessário que você possa escolher o bom terapeuta. Eu não estou falando que sou eu não estou dizendo que sou eu. Você busque o bom terapeuta e o terapeuta que haja conexão com você. A primeira coisa na terapia é a conexão. O que seria a conexão? O que seria esse rapport? Seria você se agradar do terapeuta. Seria, no popular, você ir com a cara dele e ele com a sua cara. E aí, essa confiança, né, é a primeira coisa que ocorre na terapia. A confiança entre os dois. A confiança entre as duas pessoas. Daí em diante, esse terapeuta vai fazer uma anamnese. O que seria a anamnese? Uma investigação da sua vida, de todo o seu passado, desde o seu nascimento até a época de hoje. Então você vai responder durante 2 dias, questionários, né, durante 2 encontros, um questionário sobre toda a sua vida. Daí em diante, o terapeuta vai buscar um caminho. É como você fosse entrar num avião e o piloto vai conduzir, ou no carro, onde esse motorista vai levar a um lugar, que nós não sabemos onde é esse lugar. Então, na caminhada dessa viagem, vai encontrar caminhos bons, caminhos ruins, né? Ele vai conduzir você, mas vai chegar a um determinado lugar. E aí, durante essa viagem ela pode ir até o útero da sua mãe. Como é que foi sua infância? O que aconteceu lá no útero da sua mãe? Como foi essa gestação? Como foi sua primeira infância? Qual foi essa relação com o mundo? Qual foi sua relação com o outro? É uma investigação muito profunda. E daí em diante, você vai descobrir coisas que você nem sabia que tinha acontecido com você. Vai se lembrar de coisas que nem sabia. E daí em diante, o terapeuta vai encontrar uma técnica para reduzir esses danos emocionais. É mais ou menos assim. Eu falei de termo rápido, porque deve ter aí outras perguntas. Temos ouvintes novos, doutor Inácio, e graças a Deus tem sido crescente essa audiência da Rede Cristã e essa audiência também aqui no seu horário tem sido crescente. Tem ouvintes novos aqui, a gente percebe, eu estou filtrando aqui algumas coisas, né? E tem algumas perguntas que parecem serem cíclicas a partir dessa abordagem, como por exemplo, pessoas que têm tido sonhos muito reais, elas dizem. Tá? Sim. Se isso é um caso de ir para o divã. Sim, uma das coisas mais... o sonho, né? O sonho foi um dos elementos que Freud achou para a análise. Então, o sonho, os psicanalistas, eles são mais apropriados da análise que outros profissionais. Então, o sonho é algo importante, porque o sonho, ele significa alguma coisa. Geralmente, o sonho, ele vem desfigurado, né? Ele vem desfigurado, a mensagem não é essa que nós entendemos, a mensagem é outra mensagem, e através dessa mensagem é que algo em você está chamando a atenção. A sua alma está gritando, a sua psique está dizendo, tem algo errado aqui, não estou bem. É um pedido de socorro. Então esse sonho, ele tem que ser decifrado para que esse desejo
que você tem, que foi impedido de realizar, ele seja, de certa forma, resolvido de uma forma que não haja conflito. Porque todo sintoma que nós temos, ele tem origem. E esse sintoma ele pode ter origem da agressividade ou da sexualidade. Então, nós falamos ontem aqui que muita gente, que todos nós adoecemos, mas tem uma causa por trás dessa doença. A doença não vem, eu escolhi você para ficar doente. Não, é a sua vida que você tem levado. Então, o sonho é um elemento importante para nós que somos psicanalistas. Muito bem. É 987-24989. Inclusive, uma sugestão que a gente volta a lembrar as pessoas é que elas podem fazer uma dissertação, não é, doutor Inácio, de suas vidas, do seu sonho. Pode. Porque ela fazendo uma dissertação aí disso, de um caso que tenha identificado, a gente lê aqui, eu passo para o senhor, e o senhor, além de trazer conhecimento, vai fazer uma análise da situação. Agora, cada caso é cada caso, né, doutor Inácio? É como a questão de remédio, que o senhor tem combatido muito, não pode ser um remédio para João, para Maria, porque não são iguais, né? Exato. Então, um sonho aqui revelado, se a pessoa dizer, olha, eu sonhei assim, assim, eu vou dizer exatamente o que significa esse sonho. Mas se as duas pessoas sonharem iguais, são significados diferentes. Uhum. Não é a mesma coisa. Uhum. Cada caso é um caso, né? Cada cabeça é um mundo, né? Muito bem. 987-24989, por enquanto estamos sem interação, doutor Inácio. Vamos à sua abordagem aí, outro tópico aí dessa pergunta aí que não quer calar, quem precisa de análise? A análise, exemplo, eu tenho dito muito que os meus pacientes não tentam se matar. Esse é o mês de setembro, né, o mês que há o alerta em relação ao suicídio. Então, quem é meu paciente não quer se matar. Quem é meu paciente não vive pelas esquinas com depressão ou com melancolia. Quem é meu paciente não vive aí com compulsão. Então, não vive. Então, a gente, através da análise, a gente tem reduzido esses danos emocionais. Então, a gente está vivendo um momento ímpar da humanidade, não é só do Brasil, da humanidade, onde nós temos muitos dos sintomas. E hoje, o próprio código de doenças mentais, ele tem mostrado aí mais de 500 patologias, mais de 500 doenças que existem por aí fora, que surgiram ao longo do tempo. Então, cada dia vai aparecendo síndrome disso, síndrome daquilo, e para cada síndrome dessa tem um tratamento diferenciado e, às vezes, não tão eficaz. Então, nós, como seres humanos, temos buscado, né, soluções em várias coisas. Então, as pessoas têm ido buscar... Antigamente existia muito a mania de ler mão, né? Lê minha mão aqui, jogar aqueles dardos, né? Que alguns jogavam lá, carta, né? E a carta. Então, tinha muita coisa. Hoje, essas coisas foram substituídas por outras coisas. Ainda existe muito misticismo em torno de nós. Nós somos muitos místicos, né? E temos buscado aí, tem pessoas que tentam equilibrar a energia com pedras, né? Tem gente que muda do nome, muitos cantores aí mudaram de nome. Jorge Ben passou a ser Jorge Benjó, Sandra de Sá passou a ser Sandra de Sá, e por aí vai. Então, cada um vai mudando o nome, mudando data de nascimento, tem gente que muda a data de nascimento, por causa do número, né? Então, indo para astrologia, indo para tantas coisas aí. Até um tempo atrás, as pessoas iam muito para a questão da astrologia. Qual o seu meu signo, qual isso, qual aquilo. E tem hoje muita gente famosa aí que coloca o biru no seu escritório dentro pro sol, pro lado do sol, que muda a posição dos móveis, que só faz... só toma decisão em tais dias, em tal horário. Não pode ser de manhã por causa do astro, por causa do Vênus, por causa vai mudando aí, cada pessoa vai tendo um jeito. Então, isso são pessoas que ficam escravizadas, né? Escravizadas a esse misticismo. Superstição, né?
Embora que essas pessoas nem superstição é mais, né? Não é superstição, não. Já é a relação mesmo que tem com esses, já não é superstição, já é fé. É fé naquilo. Porque a fé não é só fé em Deus, fé em Cristo. Tem fé em tudo, né? Tem fé nele mesmo. Tem tanta fé nele mesmo que acha que vai resolver as coisas. Tem fé no outro. Né? Esse é o pessoal ligando, né? E acontece de a gente perder a imagem, mas está de volta o Ted Inácio e você está ouvindo aí o terapeuta Inácio Silva e pode fazer as suas perguntas para ele. Um abraço para o pessoal que está nos ouvindo em Jardim Paulista. Um abraço para Prazeres, obrigado Prazeres pela audiência. Bem, o senhor está falando de que não é superstição, é fé. A gente tem um entendimento, claro, né, apurado disso. Explique isso para as outras pessoas do Tednaz, que, inclusive, tem gente aqui dizendo, eu sou evangélica e disseram que consultar horóscopo é pecado. Como é? Não vi. A pessoa está dizendo que é evangélica, mas... Não vi. A pessoa está dizendo que é evangélica, mas estão dizendo para ela que consultar horóscopo é pecado. A imagem congelou lá do Tednásio. Tivemos Não chegou até aqui, não. Probleminha na conexão aí. Voltou? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo agora. É que tinha congelado sua imagem. A pessoa está dizendo que é evangélica, mas disseram para ela que consultar horóscopo é pecado. Olha, essa pergunta está vindo porque o senhor já disse agora que era questão de fé, né? Eu não estou defendendo aqui não, nem horóscopo não, então preciso ter pena. Mas na antiguidade, José era meio místico, né? José pegava um caneco para fazer a adivinhação, Abraão fazia essas questões disso aí. Então, essa astrologia não veio do coisa não, veio desse meio aí, gente. Eu não quero aqui defender de forma alguma, eu não vejo horóscopo, eu não vivo atrás de horóscopo, eu não me ligo a isso, porque isso vicia, isso dá compulsão. É por isso que eu não faço. Mas não é questão de pecado. Vai lá em Êxodo 10, que é pecado. Êxodo 20 ou 10, não sei mais. Ok. Êxodo 20, né? 87204989, você faz as suas perguntas ao Dr. Inácio. Eu saí aqui do Zap um pouco, deixei para a fanpage. Estamos sem interação. O senhor continua à vontade para fazer as suas perguntas. Ou a sua abordagem. Pois é, outra coisa que me chamou a atenção, já que a moça falou aí, é a questão de pecado. Essa questão de pecado tem mutilado muita gente. Esse conceito de pecado não cabe muito lá na psicanálise e na análise, não. Não é? Essa questão de pecado tem sido um instrumento destrutivo de vidas, né? Porque as pessoas se punem o tempo inteiro. Ora, se a própria Bíblia diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, para que eu vou falar em pecado, se ele levou? Então, essa teoria do pecado é um negócio para um grupo que quer dominar o outro. Né? Grupo que quer escravizar o outro, aí fica colocando fardos pesados no colo do outro, no pescoço do outro, no ombro do outro, para querer escravizar. Então, essa teoria de pecado, se Jesus falou assim, eu levei todos os seus pecados, levei sua angústia, então para que eu vou estar atrás de pecado? Então, essa teoria de pecado não chega muito bem a mim, não. Inclusive, essa consciência da culpa, ela tem martirizado muitas pessoas que acabam adoecendo, né, doutor Inácio, e se negativando na vida, se anulando existencialmente, e precisam com urgência de terapia, né? Principalmente essas pessoas que foram vitimadas ou estão sendo agora exatamente vitimadas por uma coisa que eu discordo ferrenhamente, que é a tal da disciplina, onde as pessoas são, na verdade, excomungadas do grupo que fazem parte. Essa consciência da culpa, ela é terrível, né? Olha, as pessoas que vivem discutindo pecado são doentes, né? Então, precisam de socorro imediato. Então, no lugar de falar de pecado, vamos falar da graça, né? Então, essa história de pecado, é um assunto que não é minha praia, não. Não gosto muito disso, não. Porque adoece as pessoas, né? Mas precisam de análise, né? Precisam de análise. Inteiro, né?
estão doentes, são pessoas doentes, que precisam realmente de uma análise. A gente porque assim, a Rede Cristã, como tem um público em sua maioria evangélico, né? A gente fica, a maioria dos nossos internautas e ouvintes ficam nessa praia, porque, por exemplo, chegou aqui uma pergunta: eu faço análise toda vez que vou cear, doutor Edinásio. Aí está citando aqui 1 Coríntios 11, 28. Análise não é isso não. Análise não é isso não. E a gente não deve usar texto bíblico para fugir do real. Isso é fantasiar. Porque nesse versículo que a pessoa diz aqui, ele diz assim... Eu conheço bem a Bíblia. Eu conheço a Bíblia. Eu conheço a Bíblia. Assim mesmo. Eu conheço muito bem a Bíblia. Então, essa análise que o senhor fala, então, não é uma autoanálise, é uma análise com o terapeuta, né? Não estou falando de autoanálise. Até porque um cego não pode fazer uma leitura do outro. Se você é cego, você não pode a leitura. Você não pode fazer. Então, a grande questão exatamente é isso. As pessoas adoeceram através de dogmas. Rapaz. Mas importante, né? Essa abordagem, essa fala do doutor Edinásio. Volte, por favor, um pouco aí, doutor Edinásio, que caiu a ligação. Que é adoecido. Volte um pouco aí, por favor, que caiu a ligação. Sua ligação caiu. Volte um pouco a sua fala. Não, olha, eu sei que a maioria do pessoal que está ouvindo aí é cristã, é evangélica, mas evangélico não quer dizer escravo, não. Evangélico não quer dizer pensamento uno. Não, eu creio nisso e não creio mais nada. Isso não existe. Então, existem muitos textos bíblicos e um desconstrói o outro. Vários textos bíblicos. Então, se quer falar de Bíblia aqui, eu estou aqui. Eu conheço muito bem a Bíblia. E conheço mais do que muita gente que está ouvindo o programa. Então, se é para esse lado, a gente vai discutir isso aqui, né? Da forma que, então, gente, não é por aí o caminho. A gente não está aqui para discutir Bíblia. Bíblia a gente discute entre os teólogos e entre aqueles que sabem. E aqueles que não sabem, a gente ensina. Eu não vou discutir Bíblia com quem não entende Bíblia. Eu vou discutir Bíblia com quem entende Bíblia. Para quem não entende Bíblia, eu vou ensinar. Então, eu não vou passar. Então, uma das coisas que a gente que é básico na Bíblia, está lá. Os discípulos aprenderam com Jesus. Os discípulos submeteram a Jesus. Paulo ficou aos pés de Gamaliel. Ficou aos pés para aprender. Então, a aprendizagem dar-se-á na submissão. Onde não tem submissão, não há aprendizagem. Então, parte por esse princípio aí. Se eu quero morrer enganado, eu não posso fazer nada. Se eu quero morrer enganado, eu vou morrer enganado. Então, o que acontece hoje é que existe uma cortina. Muitos evangélicos estão de um lado, a cortina está na frente dele. E eles não enxergam. Não enxergam. Eu tenho tratado de vários religiosos, sejam eles desde o espírita ao cristão, ao que diz cristão, e eles têm entendido. E esse conhecimento dele ele não vai aprender através da análise dele, não, da consciência dele. Porque ele não enxerga essa consciência. Porque ele não sabe nem o que é consciência. O que é a consciência? Então, as pessoas não sabem o que é consciência. Então, infelizmente, pessoas que se agarram, me perdoe, que se agarram a versículo bíblico, está condenado a morrer cego e surdo. 87-24989 é o telefone da sua participação no WhatsApp. Você pode ligar, pode mandar um áudio ao vivo, fazer pergunta ao terapeuta Edinásio. Aproveita que ainda temos 14 minutos para o programa de hoje e você fazer a sua pergunta respaldado nessa temática. Quem precisa de fazer análise? E o doutor disse que ele faz análise. É importante isso, né, doutor Edinásio? Sim, fiz análise durante muito tempo, né? Já faz algum tempo que eu não voltei para fazer análise, mas é necessário. A análise é um vômito, né? É um vômito interessante, né? A relação que a gente vai ter com o outro vai ser completamente diferente. Tem muita gente boa aí que deveria fazer análise, não faz, né? Tem gente que faz por achar chique, né? Achar chique, mas a análise não é questão de achar chique. A análise é uma necessidade que nós temos de fazer.
Doutor Inácio, você agora falou de que faz análise há muito tempo. Isso por conta de cargas dos outros que às vezes o senhor carrega, tipo, está ouvindo muita gente problemática e precisa de dar um delete nisso, precisa puxar a cordinha ou acionar o botão da descarga para isso não lhe afetar, ou porque faz parte do processo de crescimento profissional? Vamos lá. Primeiro, toda pessoa que tem relação com outro, pastor, médico, padre, terapeuta, ele precisa fazer análise. Porque ele está intoxicado. Mas no meu caso, além de eu fiz análise antes de me tornar um profissional. Então, e depois durante. Então, para ser psicanalista, só para ser psicanalista tem que ter 100 horas de divã. Então, para ser psicanalista tem que ter 100 horas de divã. No mínimo, né? Então, eu não posso ser psicanalista sem passar pelo divã. É básico. Para ser psicólogo, não precisa fazer divã. Não precisa ter divã. Mas para ser psicanalista, tem que ter divã. É fundamental. A formação do psicanalista é no divã. Então, eu tive que ouvir muito, eu tive que falar muito, né? E aprender a ouvir. E senão eu não sou psicanalista, né? Às vezes eu tenho umas pessoas que brincam comigo, que ligam para mim e há um silêncio. Aí as pessoas falam assim: você está freudiano, é? Por que está freudiano hoje? Eu fico escutando. Então, é importante isso. É importante porque você é desconstruído. Eu fui desconstruído e nasci de novo. Aquela história de nascer de novo. E Chegou dói. uma pergunta aqui, doutor. Dói. Chegou uma pergunta depois de um comentário aqui no WhatsApp. Eu não queria fazer essa pergunta e não vou fazê-la por completo, mas o senhor falou aí da diferença do psicólogo e do psicanalista. Há um índice muito grande de psicólogos que apelaram para a eutanásia. Há um acordo, né, de que casos desse tipo não sejam noticiados na imprensa. Nós estamos no canal de comunicação e tem um comentário aqui de um internauta que eu só vou resumir a frase. Quando a pessoa quer, ela não tenta, ela consegue. Entendeu agora? Ligou ao assunto? Deu para me ouvir? Não. A questão, mais ou menos. Tá me ouvindo bem aí direitinho? Tá me ouvindo bem? Pronto. Eu estou dizendo que o senhor falou aí da diferença do psicólogo e do psicanalista. Então a gente já, não sei agora, mas já teve um índice muito grande de psicólogos que apelaram para a eutanásia, né? Há um acordo com a imprensa de que casos de suicídio não sejam noticiados. Não pode ser. Aí a pessoa fez aqui um comentário, que eu não ia fazer a pergunta toda, mas a pessoa está dizendo aqui que quando a pessoa quer, ela não tenta, ela consegue, dentro desse segmento aí, dessa situação infeliz. Eu não prefiro não comentar. Porque é complicado isso, né? Então, precisa de analisar a situação, claro, e é infeliz isso. Mas depois o senhor dá a sua resposta aí para a gente passar para a pessoa. Não vamos olhar por esse lado. Não é bom sequer cogitar isso. Queremos dizer a você, como o Dr. Inácio entrou no programa dele hoje, pena que você talvez não tenha escutado o programa do começo, é que mesmo que não haja estrada, prossiga. Mesmo que não haja estrada, prossiga. Mesmo que não haja estrada, prossiga. Não desanime, não desista da vida, não desista dos seus projetos, dos seus planos, não desista de respirar, respire. Doutor Inácio, de repente o senhor tem uma palavra para alguém que está pensando, inclusive agora, tirar a própria vida. Diga alguma coisa para essa pessoa. Tirar a vida é uma agressividade muito grande, porque a pessoa que quer ter a vida, a pessoa não enxerga o amanhã, não enxerga o hoje, não enxerga olha sempre para trás, olha sempre para as coisas negativas. Então, enquanto tem vida, há possibilidade. A própria Bíblia fala assim,
que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ora, se você não alcançou a misericórdia de Deus agora, você pode alcançar amanhã. Eu estava fazendo análise com uma pessoa com 20, fazendo terapia com 20, era de 11h30 a 12h10. E no final eu disse a essa pessoa, olha, as misericórdias de Deus estão se renovando agora. Porque está amanhecendo, é um novo dia e elas estão chegando aqui. Vamos alcançá-las, vamos pegar essa misericórdia, vamos deixar que essa misericórdia entre dentro da gente. Então, essa pessoa que está pensando em suicídio não está enxergando, não está observando a misericórdia de Deus. Não precisa você se culpar de nada, porque você não é culpado de nada. Sua culpa, Deus já levou há muito tempo, Jesus já levou. Então é necessário que você enxergue a beleza que a vida tem. Eu fui, há uns anos atrás, para Campinas, eu acho que, além de Campinas, uma cidade próxima de Campinas, lá em São Paulo. E a gente andou tudo descalço, em fila indiana, um atrás do outro, e era assim 1h da tarde. E naquela hora eu pisei no chão. E comigo tinha vários psiquiatras, tinha muita gente pisando no chão e começou a chover naquela hora. E a gente sentiu um cheiro de barro. É tão gostoso sentir um cheiro de barro. E de repente a gente olha, né? A gente olha e viu um lago cheio de patos, guinés e passarinho para lá e para cá. E eu digo, meu Deus, que coisa linda! E eu vi ali naquele momento gente chorando. As pessoas dizendo que não tinha tempo para ver aquilo. E talvez você não tenha tempo para ver isso. Basta você olhar na sua janela, basta você olhar para o sorriso da criança, basta você olhar para as estrelas. Olha para o sol, fica no sol, que o sol vai te dar vida. Então, existe um mundo para você, que você não chegou ainda. E você vai enxergar esse mundo. Então, a agressão, você não tem o direito de fazer isso, de se agredir, porque Deus deu a vida a você. No dia que Deus quiser tirar a sua vida, Ele vai tirar. Mas por que Ele não tirou ainda? Porque existe ainda uma oportunidade para você. Existe uma chance para você. Não importa a doença que você tenha. Porque o nosso Deus, Ele pode curar todas as enfermidades. O nosso Deus, Ele pode construir uma rua imaginária só para você passar. Então, acredite. Acredite, enquanto existir o respirar, ainda existe solução. Muito bem, você ouvinte, ouviu essas palavras aí, elas são verdadeiras, além de ser do fundo do nosso coração para você, né? Que mesmo que você não esteja vendo estrada, não desista não, tá? Doutor Inácio, o senhor tem mais 5 minutos para encerrar o programa de hoje. E já coloquei na tela aí para essa pessoa o seu telefone, né? É o 982178817. Você pode entrar em contato com o terapeuta Inácio urgentemente, tá? E liga para ele, 982178817. Temos também o telefone aí da Rede Cristã. Se precisar conversar mais com a gente, né? Você já interagiu conosco aqui no WhatsApp. O programa termina, mas o telefone continua à disposição de quem quiser mandar perguntas para o Dr. Inácio, enfim, interagir conosco, né? E está na tela o telefone aí da Academia do Cérebro do Doutor, 982178817. É com o senhor, Dr. Inácio. Esse mês é um mês de combate ao suicídio, onde a gente percebe que existem muitas pessoas fragilizadas, e é importante que essa pessoa que está fragilizada não se entregue a esse flagélio, não se entregue. Então, é importante que você tente buscar ajuda terapêutica. Existe muita gente aí que é através de 0800 que faz essa relação. Procure uma igreja, procure um padre, procure um pastor, procure alguém que lhe aconselhe. Procure buscar um versículo bíblico, procure buscar um louvor, procure a própria Rede Cristã. Então, é importante que você pense assim. Então, não se entregue não, porque existem dias ruins e dias bons. E você pode até dizer assim, mas a minha vida tem sido só dias ruins. Não,
é porque você não observou os dias bons que teve na sua vida. Teve sim. Então, tudo isso que nós falamos aqui é uma questão terapêutica, é uma questão de acolhimento terapêutico, para que as pessoas possam enxergar e possam ser mais produtiva aqui nessa terra. Eu quero pedir que Deus realmente tenha misericórdia de você, que Deus lhe abençoe profundamente e não permita que você faça nada de errado com você mesmo, porque a vida existe aqui e a vida oferece várias oportunidades através de Cristo Jesus. Quero também dizer a você que nos acompanha, que nós estamos aqui, estamos também no nosso consultório, fazemos terapia online e terapia presenciais. Temos hoje 3 psicólogas que nos acompanham, que às vezes a pessoa liga, só quer ser atendida por mim, mas eu não posso atender todo mundo. Então, as psicólogas que trabalham comigo, elas são orientadas por mim e também são supervisionadas. Então, fica tranquilo você ligar, a gente vai, com certeza, tentar lhe acolher de qualquer forma. Aqui você será tratado como pessoa, como sujeito, pessoas que têm anseios, desejos, perturbações, inquietações, e nós iremos cuidar de você. Em relação à motivação, existem muitas pessoas que estão desmotivadas, estão esperando um dinheiro sair, esperando alguma coisa para se motivar. Não é por aí não, viu? Motivação não se adquire aí não. A motivação está dentro de você. Está faltando alguma conexão, hein? Conexão em você. Então é preciso olhar essa conexão. É como um carro que se quebra, um carro que não está indo bem, se leva à oficina para consertar. Então, se coloca no lugar desse carro. Então, certa vez alguém me diz assim, você, doutor, você é mecânico de cabeça. Então, por aí. Eu me considero um mecânico de cabeça, um investigador da mente. Estou aqui para te ajudar. Essa de mecânico de cabeça foi boa. Doutor Inácio, olha só, a gente vive numa época de muita falta de credulidade, né? E a pessoa está dizendo aqui, eu já procurei pastor para conversar e me decepcionei, porque meu assunto depois estava na esquina. Meu Deus. Eu lembro até agora de uma pergunta que eu lhe fiz faz um tempo sobre a confidencialidade na terapia. Existe confidencialidade, né? Bem, você pode confiar, você tem a opção de confiar. A opção chegou para você. Eu tô ligando agora, doutor Inácio, ao começo do programa. O senhor começou o programa hoje muito inspirado, como sempre, claro, mas o senhor foi muito inspirado. O senhor hoje focou numa mensagem que o senhor colocou no Instagram, não é? E eu fiquei aqui calado e só ouvindo e recebendo também, como é dito no folclore evangélico, mas de repente não, né? Estava tendo o endereço certo as suas palavras e temos aí uma pessoa precisando dessa ajuda. Estamos abertos, viu, amigo, para lhe ajudar. O telefone do Dr. está aí na tela e o nosso, né? Para você entrar em contato conosco, com o Dr. Inácio, está aí. E não há nada perdido, não. Quero dizer a você que não há nada perdido, não. Tá? Viu? Não há nada perdido, não. É só... Você tem a opção de confiar em pessoas que querem lhe ajudar. E nós estamos aqui querendo lhe ajudar. E essas palavras do Dr. Inácio hoje, que hoje foi muito assim, muita mensagem no programa, né? Estava vendo mais o pastor Inácio que o terapeuta, mas assim, tudo aglutinado, né? Porque ele usou exatamente da ciência junto com a palavra de Deus para ajudar. Tem uma pessoa ligando aqui, deixa eu atender esta pessoa. Jandira, da linha do tiro. Alô, Jandira? Alô, boa tarde, Jandira? Boa tarde. Boa tarde. Você quer fazer alguma pergunta ao doutor Inácio? Eu quero, porque eu fiz uma cirurgia, aí eu fico pensando tanta coisa ruim. Eu também queria que ele me desse uma palavra, assim, que eu... A senhora fez cirurgia de quê? É uma cirurgia que eu tô com câncer, né? Tá com câncer. Aí eu... Deixa eu falar aí, deixa eu falar pra ela aí. Ele vai falar com a senhora, viu? Ela vai falar com a senhora. Escute aí, dona Jandira. Boa tarde, querida. Veja só,
Em dezembro, eu tive um diagnóstico de câncer. Verdade. Em julho. Então, o diagnóstico era terrível. Eu fiz cirurgia de câncer. Eu consultei 3 médicos. Mas eu não consegui tirar ainda o câncer. Só escuta, Jandira, escuta. Ele tá falando com você aí. Veja, escuta o testemunho dele, tá? Escuta o depoimento do doutor. Pode falar, doutor Inácio, ela tá ouvindo. Em dezembro, eu tive um diagnóstico de câncer. Em dezembro, logo pelo Natal. E visitei 3 médicos e os médicos me faziam muito terror. Então, o diagnóstico era o pior possível. Que eu ia fazer depois da cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Então, um monte de coisas que eu prefiro nem falar aqui nesse momento. Então, era muito negativo. Em março, em abril, eu fiz minha cirurgia. E maio, junho, julho, fiz em maio, junho, julho, agosto, setembro. Vai fazer 3 meses que eu fiz cirurgia. Estou aqui bem, graças a Deus. Verdade. Não tive nenhuma sequela, 0 sequela. Já corro, já ando, já trabalho, faço programa. Sabe por quê, Jandira? Que bem, porque Deus está vivo. Deus não está morto, Ele está vivo. Então, pare de se envenenar com seus pensamentos. Não se envenene com seus pensamentos. Creia que Deus pode fazer um milagre até na última hora. Em nome de Jesus, eu creio sim. Amém, Jandira. Que bom, viu? Continuar crendo. Pastor, eu queria também colocar o nome nas orações para mim. Certo. Então vamos estar orando por você. E tem o telefone do terapeuta Inácio, caso precise também, viu? E além das orações, pode contar com essa ajuda terapêutica. Em nome de Jesus. Eu fiquei evangélica quando eu liguei para esse número. Falei com o senhor. Olha. Sim. Só que eu não consegui ainda parar de fumar, porque eu fico muito nervosa. Sim. E muito nervosa mesmo com esse problema. Eu fico até a situação muito ruim. Uhum. Aí você ainda continua fumando, é? Eu queria pedir oração para eu parar. Além da gente orar, tente ligar para o consultório e agendar aí um atendimento, viu? Dele, né? Do terapeuta, ele vai ajudar você. Certo, porque viu? eu não peguei no começo, porque eu cheguei agora, que eu fui tirar o exame, aí cheguei agora. Pronto. Aí, viu? Mas eu vou passar o telefone para a senhora. Eu estou aqui com o seu número, caso a senhora esteja sem caneta e papel aí, eu passo para a senhora depois o telefone, viu? É o 98217-8817, tá bom? Tá bom. Um abraço, Jandira. Um abraço, obrigado. Veja, doutor Inácio, vejo o caso de às vezes, uma pessoa é uma pessoa, outra pessoa, mas há muitas vezes coisa em comum, né, com os ouvintes. Verdade. Gente, minha hora chegando, eu aqui e você aí no divã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. E o senhor está terminando o programa tão radiante, se eu gosto de ajudar as pessoas, né? É bom. Um abraço, doutor Inácio. E o programa, a ideia do programa é essa, né? A ideia do programa é essa, né? É verdade, é verdade. É verdade. Valeu. Até amanhã. Até amanhã, doutor Inácio. Valeu, um abraço. Amanhã temos mais no Divã com o terapeuta Inácio Silva. Um programa muito forte hoje. Um programa muito forte, com muita orientação. E eu não vou deixar de estar falando assim. Deus usando as pessoas, usando a rede cristã, usando o terapeuta Inácio para falar com as pessoas, para ajudar as pessoas. Que coisa boa, coisa bacana isso, né? Então você que está doente aí por alguma situação, alguma patologia, mesmo que seja uma doença desenganada pelo médico, você ouviu o doutor Inácio dizer que foi diagnosticado com câncer e fez cirurgia, está bem. Eu já orei por uma pessoa idética, ela foi curada. Eu já orei por gente diabética e ela foi curada. E eu vou estar terminando esse programa orando por você, tá certo? Você pode mandar o seu pedido de oração pelo WhatsApp 987-24989. Pode pedir oração pela fanpage da Rede Cristã, porque esse é o trabalho da Rede Cristã, glorificar a Jesus com seus programas. Aqui não tem programa secular, aqui não tem música secular, aqui não tem nada que não some para o seu bem-estar. Então ouça a Rede Cristã. Música boa, palavra de Deus, um programa desse que é
uma oficina de cabeça, né? E o mecânico é o Dr. Inácio. Acho engraçado isso. Então, só tem coisa de Deus aqui para lhe ajudar. Amém? Fica ligado conosco, a programação é 24 horas, no rádio, no aplicativo, no site, com áudio e vídeo nesse horário de meio-dia de 12 às 13 horas da tarde. Também eu entro ao vivo nas madrugadas, viu? De 3 às 5 da manhã. Hoje eu fui até 6 e pouca da manhã. Foi uma bênção. Tá aí na fanpage. Assiste, tá certo? Deus abençoe vocês. Amigo, levanta a cabeça. Amém? Levante a cabeça. Tem estrada mesmo que você não veja. Olhe para Jesus, já estou consumado da fé. Me disponho a ser esse elemento, esse agente de confiabilidade sua. E tem um terapeuta de Inácio que também está à sua disposição. Fique à vontade. Vamos estar ajudando você. Amém? Um abraço, pessoal. Amanhã temos mais uma vez o Divã com o terapeuta de Inácio Silva. O programa é reprisado à noite, no horário das 8 às 9 da noite. Perde não, tá bom? Um abraço.